Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando então nosso conteúdo e nesse vídeo a gente vai trazer um novo comando, né? Então com esse novo comando a gente vai passar a ter uma flexibilidade de criar programas que tem outro tipo de alcance, outro tipo de objetivo. Tá bom? Então, para dar uma ideia desse novo comando, eu trouxe aqui um pequeno trecho de código, um pequeno programinha, que com o que a gente viu até agora ele é bastante simples de entender, né? Então nesse programa você observa que eu tenho duas variáveis declaradas, ano e idade. Pergunto para o usuário o ano em que ele nasceu, leio esse valor e calculo a idade como sendo o ano atual. A gente está em 2018 na gravação desse vídeo, e subtraio do ano, então eu vou ter a idade da pessoa ao final desse ano 2018. Claro que ele pode fazer aniversário no início do ano, enfim, mas no final de 2018 ele vai ter essa idade, a gente pode dizer com certeza. Tá bom? Então, testando esse programa rapidamente, vamos mandar executar aqui só para a gente ver ele funcionando. E realmente, como eu disse, com o que a gente viu até agora ele é bem simples, não tem nenhuma novidade. Variáveis, printf, scanf, foi basicamente o que a gente viu até agora. Bom, vou colocar aqui 1990. Então, se você nasceu em 1990, ao final de 2018 você terá 28 anos. É isso que o programa faz. Bom, os nossos programas, até o momento, eles têm muito essa característica, né? Recebem alguma informação do usuário, fazem algum cálculo e fornecem um resultado. Até o momento, nossos programas não têm condições ainda de avaliar nada, avaliar condições. Então, por exemplo, se eu pedisse para você um programa nesse momento, que seria uma versão um pouquinho diferente desse exemplo, que informasse para o usuário, por exemplo, se ele é menor ou maior de idade, né? Então ele pede o ano de nascimento, calcula a idade e informa para o usuário se ele é menor ou maior de idade. Simplesmente isso. Você vê que, ainda sendo um exemplo simples, a gente não consegue fazer com o que a gente tem até agora. Porque para verificar se o usuário é menor ou maior de idade, o programa tem que avaliar o valor da idade, né? Se a idade for até 18, o usuário é menor, senão ele é maior, menor, senão ele é maior. Então veja que a gente não tem ainda condição de fazer esse tipo de coisa. E a partir desse vídeo, a partir do comando novo que a gente vai ver agora, a gente vai ter condições de fazer isso. E o comando que a gente vai ver a partir de agora se chama if. É o comando if. Tá? Então com o comando if você consegue fazer esse tipo de avaliação. If no inglês quer dizer se, né? E aí se é exatamente o que os programas com o comando if conseguem fazer, avaliar alguma coisa. Então como eu quero verificar se a idade do usuário é maior ou menor que 18, então o comando if está sempre vinculado a uma verificação como essa. Tá bom? É o que eu chamo de uma condição, né? Então se a idade for menor do que 18, essa é a condição. Então nesse momento eu abro uma chave, eu abro e fecho uma chave, né? Abro a chave, fecho uma chave, e dentro dessas chaves eu coloco o comando ou os comandos que vão ser executados se aquela condição for verdadeira. Então, se a idade do usuário for menor do que 18, ao final de 2018, eu digo que o usuário é menor de idade. Ao final de 2018. Tá bom? Em caso contrário, e aí eu tenho aqui o complemento do comando if, que é o comando else. Então, em caso contrário, eu digo que o usuário é maior de idade ao final de 2018. Tá bom? Então esse é um exemplo simples do comando if, mas que basicamente descreve bem a sua funcionalidade. Então se a idade do usuário é menor do que 18, o programa indica que ele é menor, do contrário indica que ele é maior. Então o comando if ele tem essa característica, ele faz com que alguns comandos sejam executados baseados em uma condição. Então neste caso aqui, somente um dos printf vai ser executado, dependendo da idade do usuário. Né? Se for menor do que 18, somente o de cima é executado, se não, somente de baixo é executado. Na verdade, esse conjunto de chaves, esse par de chaves que abre e que fecha, ele caracteriza, digamos assim, um mini programa, né? Você consegue colocar ali um mini programa, ou então alguns comandos que vão ser executados somente se aquela condição for verdadeira. E o que você pode colocar aqui dentro desse par de chaves? O que você souber, o que você já conhecer de programação. Você pode botar variáveis, scanf, printf, pode colocar outro comando if se você quiser. Não é isso? Então é dessa maneira que funciona o comando if. Então vamos testar então esse programa, essa nova versão do programa. Então o início dele é parecido, quer dizer, ele vai perguntar do mesmo jeito o ano que o usuário nasceu. Se eu disser que é 1990, ele vai dizer que o usuário é maior de idade ao final de 2018, porque ele teria 28 anos. Né? A gente não colocou a idade, mas
ele já indicou que é maior. Vamos tentar executar de novo o programa, dar um outro exemplo, colocar um outro valor. Suponha que ele tenha nascido em 2002. Vou colocar aqui, afastar aqui, 2002. Então, ao final de 2018, ele vai ter 16 anos, né? Então, ele não vai ser maior de idade, portanto, ele vai ser menor de idade. Tá certo? Então, esse é um primeiro exemplo do comando if. E com este pequeno exemplo já dá pra gente fazer bastante coisa. Uma coisa que eu posso observar agora é que o complemento do comando if, que é o else, na verdade ele não é obrigatório. Então, se eu apagar aqui, ele continua funcionando, apesar de que ele não tem o complemento, né? Então, quer dizer, se o usuário for menor de idade, o programa indica, o programa informa. Vamos testar aqui de novo, só para você observar. Então, se eu digitar aqui um ano em que o usuário é menor de idade, ele simplesmente informa que o usuário é menor de idade, né? Se a idade for menor ou igual a 18, é o que eu tenho aqui no programa, ele indica que o usuário é menor. Mas e se o usuário for maior, se a idade for maior que 18? Vamos colocar aqui o exemplo aqui de 90 de novo. Você vê que não acontece nada porque não tem um complemento, não tem um else, né? O programa simplesmente se acaba sem um complemento. Então, em geral, é bastante comum o comando if junto com o else, mas como eu disse, ele também não é obrigatório. Bom, este é o primeiro exemplo do comando if. O comando if você consegue estendê-lo com outros recursos. E um desses recursos eu consigo mostrar para você agora, pensando em uma nova versão desse programinha. Então imagina que ao invés de informar se o usuário é maior ou menor de idade, imagina que eu quero dizer se o usuário é, por exemplo, uma criança, um adolescente ou um adulto, né, suponha. Então vamos pegar aqui as idades. Até 12 anos eu digo que o usuário é criança, de 12 a 18 suponho eu digo que ele é adolescente, a partir de 18 eu digo que ele é um adulto. Tá bom? Então veja que nesta versão eu teria que avaliar 3 faixas de idade, né? Se eu preciso avaliar só 2 faixas de idade, por exemplo, menor e maior, o comando if, como a gente conheceu agora, funciona, resolve nossa vida. Mas se eu tiver de avaliar mais de uma faixa de idade, então eu preciso de uma extensão aí do comando if. E para estender o comando if eu faria da seguinte maneira. Bom, mudou um pouco meu programa, né? Então vou avaliar se ele é criança, adolescente ou adulto. Então vou dizer assim, ó, se a idade for menor, para ser adulto tem que ser maior que 18, né? Vamos supor que até 18 ele é até 17, né? Então até 17 ele é adolescente. Se for maior que 17 ele já é adulto. Então se a idade for maior que 17, eu digo que ele é um adulto. Agora, as outras possibilidades são o usuário ser criança ou o usuário ser adolescente. Veja que agora são 2 possibilidades. Se eu simplesmente fizer um else, eu não resolvo a minha vida, porque com o else eu só sei que ele não é adulto, mas não sei se ele é criança ou adolescente. E aí entra o complemento do comando if, que é o else if. Então, se você for traduzir aqui do inglês, if significa se, else significa se não, else com if quer dizer se não se. Então é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, se a idade for maior que 17, adulto. Se não se, qual a outra possibilidade? A idade está entre 18 e 12, né? Se tiver 18 e 12, o usuário ele é adolescente. Então, se não se a idade for maior que 17 e for menor, e aí entra uma outra novidade do comando if. É bom que esse exemplo aqui já fornece mais possibilidades, que é exatamente o uso desse símbolozinho, ó, que são os dois i comercial. 2i comercial ele tem um sentido de um i, né, um i lógico. Então aqui eu estou verificando se a idade é maior do que 17 e a idade, é menor do que 17, né? E a idade for maior do que 12. É 12... vamos dizer assim, maior do que 11, né? Então, adolescente menor do que 17, menor do que 18 e... Vou consertar aqui. Menor do que 18, vamos lá, agora sim. A idade for menor do que 18 e maior do que 11. Então, quer dizer, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, se tiver nesse intervalo, eu posso dizer que ele é adolescente.
E finalmente, aí eu complemento com o comando else. Eu posso dizer com certeza que o usuário é criança. Tá bom? Então, maior que, só fechando aqui, se a idade for maior do que 17, ele é adulto. Se não se, tá aí o sentido do else if, a idade for menor do que 18 e a idade for maior do que 11, ou seja, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu digo que ele é adolescente. Se não for nem adulto nem for adolescente, eu posso dizer que ele é criança. Portanto, vamos testar aqui essa versão do comando if, essa versão do programa, e agora a gente pode testar aqui as possibilidades. Vamos colocar aqui 2004. Então 2004, ele é um adolescente, com 2004 para cá 14, né? 14 anos, então realmente ele é adolescente. Testar aqui outra possibilidade. Outro valor de idade, né? Pegar aqui. Então vamos lá, nasceu em 2008. 2008, né? 10 anos, criança, ótimo. E por último, para ver se está dando tudo certinho mesmo, 1990, 28 anos, ele é um adulto. Ok, correto. Veja que eu poderia muito bem colocar a idade dele antes do comando if e aparecer a idade dele, e logo em seguida ia aparecer se ele é adulto, adolescente ou criança. Ou então poderia mostrar a idade depois, num printf aqui depois do comando if. Então o comando if é mais um recurso que você pode incorporar ao seu programa juntamente com outros comandos, scanf, variáveis e tudo mais, que você já conhece. Tá bom? Então, com esse vídeo, apesar de curtinho, eu consigo realmente mostrar todo o funcionamento do comando if. E no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios para poder reforçar o entendimento sobre o comando. Tá bom? Então até o próximo vídeo.